Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma semaninha juntinho com vocês. E hoje a nossa aulinha será de matemática. Então, vamos abrir o livrinho na página 253, que é uma aulinha bem fácil. Hoje nós vamos conhecer aí as medidas de comprimento. Como é que se faz para medir uma estrada, por exemplo? Como se faz para medir a nossa altura? Então, o que é usado para que possa ter a medição exata? Então, vamos descobrir aí nessa aulinha de hoje. Vamos lá? Aberto o livrinho, vamos para essa aulinha. Comprimento. Para medir a altura de uma pessoa, a distância entre uma cidade e outra, comprar tecido ou fios de energia elétrica, por exemplo. Usamos a unidade de medida, o comprimento. As unidades de medida de comprimento mais usadas são o metro, o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Então, o metro, metro, que a sigla é só a letrinha M, o quilômetro, que é escrito com C, mas a sigla é km, quilômetro, que mede grandes distâncias. O centímetro, que é mais utilizado por nós na nossa escola, e a medida é cm, de centímetros, e o milímetro, que também é utilizado na nossa reguinha, não é? Aí, e tem como sigla MM, ok? Vamos lá? Metro, que é representado pela letra M. Quilômetro, km. Centímetro, cm. E milímetro, mm, ok? Vamos conhecer aí. A unidade de medida, o quilômetro. Para que serve o quilômetro? Onde ele é mais utilizado? Medir distância entre bairros, cidades, estado ou países. Então, quando a gente diz um quilômetro tem 1000 metros, tá certo? Um quilômetro equivale a 1000 metros. Então, quando nós saímos da nossa cidade e vamos para outra cidade, essa distância que nós percorremos é medida em quilômetros, tá certo? Quando nós saímos do nosso bairro e vamos para outro bairro, também é medido por quilômetros. Quilômetros mede grandes distâncias. Já o metro, ele é utilizado para medir a altura das pessoas, de prédios, de árvores, de móveis. Quando nós vamos comprar tecido, não é? Então, é usado um metro. Um metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, tia Érica tem essa fita métrica aqui, não é? Então, essa fita métrica tem do número 1 ao número 100. Deixa a tia mostrar aqui. Ao número 100. Chegando aqui, no número 100, isso aqui, tá certo? 100 centímetros, porque cada pedacinho desse aqui equivale a 1 centímetro, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 100, aqui nós temos 1 metro, tá certo? E esse metro serve para medir casas, para medir um móvel, para medir uma parede, para medir a nossa altura, quando nós vamos comprar tecido, para medir fios e etc. Tá certo? Já o centímetro é a unidade de medida menor que o metro e serve para medir tamanhos de objetos como mesas, brinquedos, entre outros. E para nós medirmos as nossas coisas que fazemos na nossa escola. Então, nós usamos o quê? A régua, né? Que é a unidade de centímetros aqui, A régua, geralmente a régua tem 30 centímetros. Essa minha, ela só tem 20 centímetros. E um centímetro, cada espaço maiorzinho desse, de um para o outro, forma 1 centímetro, tá certo?
Então, essa unidade de medida nós usamos para medir coisas menores, ok? E o milímetro? O milímetro é menor que o centímetro. Então, serve para medir objetos muito pequenos, ó. Milímetros são essas unidades de medida aqui, ó, que tem esses pontinhos aqui, entre um número e outro. Esses pontinhos são os milímetros, tá certo? Para a gente observar melhor aqui, ó. Nessa fita métrica, tia Érica disse que entre um número e outro forma o centímetro. Mas aí, ó, tem esses pontinhos menores dentro do centímetro, não tem? Esses pontinhos menores é que são o milímetro, tá certo? Então, vamos lá. O metro é a unidade de medida de comprimento de base, ou seja, a que é usada como referência para medidas em todo o planeta, certo? O metro. Então, 1 quilômetro, como tia Érica já falou, é igual a 1000 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1 centímetro aqui, desse risquinho grandinho para esse outro risquinho forma 1 centímetro. Mas dentro dele eu tenho 10 milímetros, ok? Esses milímetros é usado para medir objetos muito, mas muito, muito pequenos. Todo mundo entendeu? Hein? Não foi fácil a aulinha de hoje? Super fácil, né? Então, vamos aí para a atividade de hoje, ó. Na página 254. Vamos lá? A atividade. Na página 254 tem assim. Primeiro, a distância entre Maceió e Arapiraca é de 126 quilômetros. Ricardo resolveu fazer o percurso de bicicleta. Quantos metros ele percorrerá? Ou seja, se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, quantos metros Ricardo aí percorrerá? Hein? Até chegar lá. Você faz o cálculo aí dentro, certo? Desse quadradinho e coloca a resposta abaixo, no tracinho abaixo. A professora cortou um pedaço de corda de 2 metros de comprimento. Quantos centímetros tem essa corda? Lembrem-se que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ela cortou 2 metros. Quantos centímetros tem aí? Faz o cálculo, lembrem-se disso e coloque a resposta logo abaixo. E registre o comprimento dos seguintes materiais escolares. Meça-os com auxílio de uma régua. Pega aí sua réguinha que está guardada dentro da sua bolsa e do seu estojo e agora você vai utilizá-la. Então, ó, você vai pegar o seu caderno e você vai medir. Quantos centímetros tem o seu caderno? Coloca aí do lado. O livro de matemática, que é este livrinho aqui que a gente está usando. Quantos centímetros ele tem? O seu lápis, tá? De que tamanho? Tem quantos centímetros? E a sua mesa? Hein? A mesa que você faz a atividade. Não pode ser a mesa da escola, né? A carteira da escola, que é a carteira que a gente senta, né? Não pode ser, tem que ser aí onde é que você faz a atividade, tá certo? Da sua casinha. Então, observe o quadro no quarto quesito e escreva o grupo a que pertence cada criança. Aí nós temos aí do lado o grupo A, B, C, D, E, F, G e H e a estatura em metros. Tá certo? Aí abaixo nós temos Ricardo, que mede tanto, Patrícia, Pedro e Mônica. Você vai ver qual grupo essas crianças pertencem. E você, a qual grupo pertenceria? Ou seja, você vai medir quanto você tem de altura, colocar aí, tá certo? Para ver qual grupo você pertenceria. Se pertenceria ao grupo A, B, C, D, E, F, G ou H, tá certo? Já na página 255, você vai continuar aí a resolução dos problemas. Então você vai ler o seguinte problema. Um atleta treina 3 vezes por semana. No primeiro dia da semana, ele corre 15,5 quilômetros. 15,5 quilômetros.
No segundo dia, 12 quilômetros e 600 metros, né? E no terceiro, 8,4. 8 quilômetros e 400 metros. Que distância ele percorre em seu treino durante a semana? Você junta tudo aí, faz o cálculo e vê quanto ele percorreu, tá certo? Lembrando, vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Então, leia o problema que está começando. Continue o texto do problema, elaborando a informação que falta, utilizando os valores em reais. Aí você vai ler aí, vai fazer o cálculo e vai responder tudo bem certinho, tá certo? Então, não esqueçam de tirar a fotografia e mandar para a tia Érica mais tarde. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.